Para pregar a palavra de Deus, presbítero irmão Hilton, venha por favor. Oh glória, há uma graça de Deus sobre este lugar, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Deus, nesta noite nós apresentamos o teu servo diante de ti, diante da tua igreja. Usa o teu filho, Senhor, com graça, com autoridade na palavra. Pai, que esta palavra que o Senhor já tem revelado ao coração do teu servo, Pai, vem como flecha no alvo, Senhor, nossos corações, na nossa alma. Usa o teu servo, teu ungido nesta noite, em nome de Jesus. Bendito e eterno é o nome do Senhor. Meus irmãos, é com alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, podem tomar assento, os irmãos já ficaram um pouquinho em pé. Eu sei que não é ético, às vezes até um pouco inconveniente fazer a leitura sentado, mas ela é um pouquinho extensa e eu preciso que os irmãos não fiquem bravos comigo. Enquanto os irmãos localizam o Evangelho de Jesus segundo escreve Lucas, no seu capítulo de número 14, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Lucas, capítulo de número 14. Eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade, pela confiança depositada a nós, ao nosso co-pastor que nos convocou, determinou, mandou, pediu. Para o co-pastor ele manda, ele pede, ele ordena, e na pessoa dele agradecer, aos obreiros que estão à retaguarda, ao nosso pastor que está ausente, mas que é muito bem representado pelo nosso co-pastor e os demais que aqui estão. E a minha família, a minha esposa, que sempre é a base, me ajuda muito. E se fazemos, somos alguma coisa no ministério, na profissão, na vida, é a esposa, a grande responsável depois de Deus. Então Deus abençoe a vida de cada uma das mulheres, das esposas, daqueles que aqui estão nesta noite, e principalmente os que estão envolvidos na obra do Senhor. Meus irmãos, aqueles que encontraram Lucas 14, nós leremos até o verso 24. Podem dizer amém? Diz assim o texto: a cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, jumento ou boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também
ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição do justo. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando àquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor nesta noite? Queridos, nesta noite, impulsionado pelo Espírito Santo, quero vos falar sobre um assunto bastante conhecido, que é este capítulo. Mas antes de propriamente introduzir a mensagem, há uma história que diz o seguinte: que uma família simples recebe, numa tarde qualquer, um envelope diferente na caixa do correio. Um papel grosso, com um selo dourado, um brasão em alto relevo. Não era uma propaganda, não era cobrança, era um convite. Quando abrem, encontram letras elegantes, dizendo: você e a sua família estão convidados para um grande banquete. Data: hoje. Tudo está preparado. O coração da dona da casa dispara. O marido fica sem fala. As crianças começam a imaginar mesas enormes, sobremesa, música, alegria. Mas de repente, este encanto é interrompido. O marido olha para o relógio e diz: hoje não dá. Ainda preciso resolver umas coisas no trabalho. A esposa suspira e diz: eu tenho tanta coisa para fazer, a casa está toda bagunçada, não posso ir desse jeito. E o filho mais velho levanta os olhos por cima do celular e diz: hoje não, mãe, meus amigos vão jogar à noite, não posso faltar. E o convite fica ali sobre a mesa, bonito,
mas intacto. Com o passar das horas, ninguém se veste, ninguém se prepara, ninguém se move. E quando a noite cai, o convite continua no mesmo lugar, acompanhado de uma decisão silenciosa: não vale tanto assim a pena ir. Um banquete maravilhoso, uma oportunidade única, uma honra que jamais eles teriam por mérito, mas que foi trocada pelo comum, pelo urgente, pelo confortável. E é então que você percebe, e eu, que essa história não é sobre aquela família ou esta família desta história, mas é sobre nós nesta noite. Porque todos nós recebemos um convite assim, um convite que não merecemos, um convite para sentar à mesa do rei. E muitas vezes nós deixamos esse convite sobre a mesa da vida, enquanto corremos atrás de coisas que, comparadas aos banquetes de Deus, não passam de migalhas. É exatamente isso que Jesus quer expor então no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Ele conta esta parábola da grande ceia para revelar o coração humano, que a graça é persistente e urgente diante de Deus. Essa história introduz para nós nesta noite aquilo que nós denominamos como prioridade em nossa vida. Esta mensagem, ela tem um duplo alcance. A nós que estamos aqui com 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 80 anos de crente, e aqueles que estão aqui que ainda não se decidiram por Jesus. Esta mensagem reflete, de fato, qual é o tipo de escolha que nós estamos tendo na nossa caminhada. E é interessante nós observarmos alguns detalhes, meus irmãos, que precisam ficar em evidência nesta noite. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, e ele é convidado então a estar na casa deste homem, um homem bastante importante, que era um dos principais dos fariseus. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, será mais interessante, porque nós vamos acompanhar os versículos que explicam este texto. Então Jesus é convidado a estar na casa de um dos principais dos fariseus, a comer pão. Não sabemos quais são as reais intenções do convite que Jesus recebe naquele instante por aquele principal fariseu. O fato é que, na maioria das vezes, estes homens queriam pegar Jesus em algum texto, queriam pegar Jesus em alguma possível blasfêmia, queriam de alguma coisa acusar Jesus de algo que ele não fez. Os fariseus, os escribas e aqueles que convidaram Jesus para algum tipo de evento, na verdade, na maioria das vezes, não estavam interessados no que Jesus poderia fazer em suas vidas, tampouco o que ele podia falar, mas na verdade a religiosidade, o preciosismo daqueles homens impediam que a mensagem de fato entrasse em seus corações. E não é diferente na casa deste homem, e Jesus está ali comendo pão com eles, e eles estavam observando Jesus. Quando nós olhamos então para o versículo de número 2 do capítulo 14 que nós lemos, o texto nos diz que estava ali diante dele um certo homem, porque não se dá nem o nome dele, mas de um certo homem hidrópico, ou seja, um homem que sofria de um edema, que causava inchaço em seu corpo. E diante deste cenário, Jesus está diante deste homem, e Jesus ele toma a palavra no versículo de número 3,
E diz àqueles homens, doutores da lei e fariseus, conhecendo os seus corações, Jesus inicia o diálogo dizendo: é lícito curar no sábado, levando em consideração que em outro evento Jesus curou num sábado e ele foi alvo de críticas por parte daqueles homens. E Jesus se antecipa aos pensamentos e às palavras daqueles homens, dizendo: é lícito curar no sábado, justamente querendo demonstrar para aqueles homens de que a religiosidade, o fanatismo, a carcaça externa, se não for de fato modificada pelo Espírito Santo, está perdendo tempo dentro do templo, dentro da casa, dentro da religiosidade. Mas aqueles que de fato entregam as suas vidas ao Senhor, estão pouco preocupados com a religiosidade, estão pouco preocupados com as leis cerimoniais, não está preocupado se a irmã cantou fora do tom, se ele não pregou na exegese do texto, na homilética, se os verbos não foram bem conjugados, se o grupo vida não estava muito afinado. Mas quem é salvo, quem é adorador, vem para um culto deste no domingo dizendo: Jesus, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz, eu não quero ter este comportamento deste fariseu. E aí, quando você abre o coração, o Espírito Santo entra, muda, fala. Quando de fato você dá abertura para ele, algo acontece na sua vida. Mas eles não dão resposta nenhuma a Jesus, muito pelo contrário, eles se calam, justamente porque em passagens anteriores Jesus os confronta de maneira direta e sabe, e deixa eles sem resposta. Afinal de contas, ninguém surpreende Jesus, ninguém surpreende o Deus que fez a criatura, ninguém surpreende o Criador. E o que é interessante é que ele cura aquele homem que foi convidado, aquele homem que por certo em várias outras reuniões passou desapercebido, agora está sendo alvo do olhar de Jesus. Numa reunião de repente em que você esteve ou está nesta noite, o diácono na porta não anotou teu nome, você não foi citado aqui em cima na hora da apresentação. De repente você veio até calado, escondido de alguém para esta reunião e sentou aí nos últimos bancos, porque na verdade você de maneira ética sentou aí atrás, porque as primeiras cadeiras são daqueles mais importantes. Mas Jesus está aqui de frente olhando para você dizendo: pode ninguém ter te notado entrar aqui, mas eu notei a tua presença no ambiente nesta noite, e algo vai acontecer, porque eu não dependo do ambiente ou das pessoas que estão nele para eu operar na sua vida nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Aquele homem que participava de outras reuniões não teve a sua vida mudada, mas numa reunião aonde Jesus está presente, aquele homem recebe a cura do mestre nesta noite. Jesus está presente nesta reunião, nesta noite, e está dizendo para cada um de nós: a pessoa mais importante aqui não é quem prega, quem canta, quem louva, quem toca, quem rege. A pessoa mais importante aqui é Ele, o tema da Bíblia, Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que cura e faz milagre nesta noite. Mas você veio ao culto, você veio à reunião,
E Jesus, ele mais uma vez dá um ensino, uma advertência, uma correção àqueles homens, dizendo: olha, se um jumento cair no buraco, você não vai no dia do sábado retirar? Você não vai lá salvá-lo? O que ele estava dizendo para eles e para nós é o que as pessoas são mais importantes do que procedimentos, do que rituais. Pessoas são mais importantes do que o fanatismo, do que a tua religiosidade, a minha religiosidade. O que Jesus estava dizendo para nós nesta noite é que você é mais importante do que a casa do fariseu, bendito é o nome do Senhor. Pessoas são mais importantes do que o convite que Jesus recebe. Talvez para você não faz nenhum sentido o que eu estou pregando, mas o Espírito Santo vai te convencer de algo nesta noite. O capítulo se segue, os versículos se seguem, e Jesus, ele propõe uma parábola que é um ensino. É uma das maneiras pelas quais Jesus mais utilizou para ensinar e exortar. Que era uma história que tinha um sentido de aplicar uma lição moral, ética e espiritual. E observe o texto. E ele disse aos convidados uma parábola. E reparava como aqueles homens escolhiam os primeiros lugares. Você acha que não, mas Jesus repara a tua e a minha atitude no culto. Pode não parecer, mas ele está reparando direitinho como você está aqui nesta noite. Tem verdade que alguém não te notou, mas ele notou a tua presença aqui. E Jesus, ele dá uma lição ética naqueles homens, dizendo: olha, quando vocês forem convidados, sente atrás. Sente atrás, porque se você for mais importante, você vai vir para frente. Porque aqueles homens queriam, na verdade, o destaque, as primeiras cadeiras, os primeiros olhares, os primeiros elogios. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo para nós: quando nós pararmos de querer ser visto pelos homens e olhar por ele, nós vamos mudar a nossa vida. Quando eu e você parar de querer que os homens nos vejam e realmente entregar a nossa vida e permitir que o Mestre olhe para nós, quando estas vaidades humanas saírem do nosso coração, é que de fato algo vai mudar em nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Ao me dirigir à igreja, eu estou me dirigindo primeiramente a mim, porque esta mensagem primeiro prega para mim, depois para vocês. E ele dá essa lição moral e ética àqueles homens, dizendo: porque aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Bendito é o nome do Senhor. E ele continua na advertência dizendo: olha, quando você fazer um jantar, um banquete, convide alguém que não pode te retribuir. Convide alguém que não tem condições. Nós estamos acostumados a pregar salvação só para quem tem dinheiro. Nós estamos acostumados a pregar para alguém que pode fazer uma aliança política. Nós estamos acostumados a trazer para o nosso convívio social aqueles que podem nos dar alguma coisa.
Mas Jesus está dizendo: tem mais gente para eu alcançar através da tua e a minha vida nesta noite. O ciclo social era sempre o mesmo. Os vizinhos ricos não tem nenhum problema com isto, mas a prioridade deles eram só estas. E o que Jesus estava dizendo na casa do fariseu: eu me importo com aqueles que não são vistos por ninguém na sociedade. Bendito é o nome do Senhor. Talvez a mensagem não é para muito glória, e não é mesmo. Mas nesta noite você e eu vai sair daqui com um olhar diferente para as pessoas. Não que você não tenha pregado, evangelizado de maneira nenhuma, mas nesta noite o Espírito Santo vai colocar no teu e no meu coração o que são realmente as prioridades no reino dele. Bendito é o nome do Senhor. Ele segue para a parábola da grande ceia. E ele faz algumas declarações bastante interessantes. E ele conta esta parábola dizendo que um certo homem fez uma grande ceia. Observe que um certo homem, não diz o nome, até porque quem quer fazer algo para Deus não precisa ter um nome em evidência e destaque, não precisa sair na mídia. Não que não há importância em divulgar os trabalhos, não é isso, os irmãos me entendam. Aliás, é muito importante conhecer o trabalho da igreja. Mas o que está sendo enfatizado aqui é: eu estou mais destacado do que o Espírito Santo? Eu estou mais destacado do que o Evangelho? Ou é o Evangelho que está mais destacado? Ou é a minha adoração que está mais destacada? Ou é o meu propósito de servir ao Senhor que está mais destacado? Nesta parábola, este homem representa Deus. Ele faz este convite a um grupo mais seleto, podemos assim dizer. Ele estende este convite dizendo, lá no verso 16, que ele faz uma grande ceia. Não é um lanche rápido, não é comida de fast food. O que o texto está nos ensinando, que na casa de Deus, o convite à ceia do Senhor, e aqui o aspecto é da salvação, é que um banquete de honra, é um banquete em abundância. O nosso Deus tem em abundância para aqueles que entraram nesta noite e que estão em falta. Uma grande ceia não é um lanche rápido. E é interessante que o verbo que está aqui é: e ele convidou. Ele convidou. O Evangelho, a cruz, a renúncia, ela não é forçada. Vim para os pés de Jesus é por convite, não há por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Então ele está chamando, ele está convidando. A graça, ela se manifesta como um convite, não uma imposição. Deus não negocia, Ele não barganha. Deus chama ao arrependimento nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. No verso 17, o texto continua dizendo para nós que é uma grande ceia, segundo, que está preparado, já está pronto, não precisa de incremento. O Evangelho já está pronto, não precisa de remendo.
não precisa de outro interventor, porque nós temos um que intercede diante do Pai, Jesus Cristo Nazareno, aquele que morreu na cruz do Calvário. A salvação não é algo que nós construímos, é algo que Deus já preparou em Cristo. Nada a acrescentar, nada a pagar nesta noite. Tem alguém vendendo a salvação, mas nesta noite eu te digo, Jesus já pagou um alto preço pela minha e a tua vida na cruz do Calvário. O Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é estilo de vida, mas sim o poder manifestado de Deus aos homens. Bendito é o nome do Senhor. O Evangelho não é mensagem de autoajuda, mas é um convite à cruz de Cristo nesta noite. É um convite ao arrependimento, à mudança de vida, de caráter, de conduta. Mas o que é interessante é que diante deste convite vai surgir algumas pessoas com algumas desculpas. E veja se nós não somos assim. Veja se porventura você não está se comportando desta maneira. No verso 18, o primeiro chega a Jesus e diz, ou aquele homem na verdade: comprei um campo e preciso vê-lo. Ninguém compra a terra sem ver antes. É desculpa. Não tinha impedimento, ele já tinha comprado a terra. Aqui, na verdade, este homem estava dizendo: a minha propriedade é mais importante e mais urgente que o teu convite. Bendito é o nome do Senhor. Hoje, imóveis, investimentos, negócios, empreendimentos, nada disso é pecado. O problema é quando isso substitui o que é mais urgente diante de Deus, que é a nossa vida particular com Ele. Não é que ele não podia ir, é que ele não queria ir, na verdade. O campo é a desculpa. A segunda pessoa diz que comprei 5 juntas de bois, versículo 19, e preciso experimentá-la. 5 juntas de bois equivalia a uma espécie de uma empresa agrícola, se fosse nos tempos de hoje. Uma capacidade de produção muito grande. E ele diz que ia experimentá-lo, testar, aprovar, como se diz, fazer um test drive dos bois. Estamos fazendo test drive com muita coisa, menos com compromisso com Deus. Estamos barganhando o nosso tempo com coisas fúteis e desprezíveis neste mundo. Comprar, vender, negociar, ser abençoado, não tem nenhum problema. Alguém pode imaginar que a mensagem é contra a prosperidade de maneira nenhuma. Mas as verdades contidas aqui eu preciso explicar aos irmãos. E aqueles que estão aqui porventura, e eu tenho certeza que estão aqui, porque o Espírito Santo não mentiu ao meu coração. Eu e você estamos arrumando desculpa, na verdade, para fugir do plano, do projeto de Deus, do sonho dele, do convite à salvação nesta noite. Aqui parece a idolatria da produtividade, trabalhar, crescer incessantemente, melhorar a minha performance, sempre correndo atrás de alguma coisa, quando na verdade as bênçãos é que deveriam correr atrás de nós. Carreira, metas,
o ministério inflado pela atividade, o acúmulo de atividades que não te deixa nem ter mais condições de orar, de ter um tempo com o Senhor nesta noite. Nos envolvemos com muitas atividades e sempre é uma desculpa. Eu não posso porque meu tempo é escasso. Eu não posso porque eu estou fazendo isso ou aquilo. E o Senhor nesta noite está dizendo: aquele tempo de qualidade, de intimidade que você tinha e eu, nesta noite o Espírito Santo está dizendo: eu quero novamente reatar aquele tempo contigo nesta noite. Talvez não faça sentido para muitos, mas alguém está recebendo esta palavra nesta noite, entendeu? A terceira desculpa, o casamento. Versículo 20. Ele diz: olha, eu casei, não posso ir. Colocando a família acima de Deus. Família é bênção. Eu luto diariamente pela minha, os irmãos também estão lutando. Mas saiba do seguinte: as desculpas que nós damos muitas vezes e colocamos a nossa família, o nosso casamento ou outro tipo de relação familiar acima dos planos e projetos de Deus, muitas vezes vão trazer um prejuízo espiritual para mim e a tua vida. John Stott diz o seguinte: o maior inimigo do melhor não é o mal, mas o bom. E o bom às vezes tira o nosso tempo, nos distrai com outras coisas fúteis, vãs e passageiras. Então o resumo das desculpas são essas: o campo é o patrimônio, é as ocupações com o dinheiro, os bois, o trabalho, a produtividade incessante, incansável, o casamento, a família, os afetos. Nada disso é pecado. O pecado está em deixar que o secundário expulse o eterno. Mas nesta noite você vai colocar como prioridade a relação com Deus novamente nesta noite. As desculpas não são barreiras externas, mas elas são, na verdade, a revelação daquilo que está no nosso interior, a nossa indisposição, a nossa falta de vontade. Mas nesta noite, Jesus ensina através desta palavra e desta parábola aqui lá no versículo 21, dizendo que aqueles que rejeitaram, o servo volta por ordem do seu senhor e diz: olha, já que estes bambambam rejeitaram, já que esse grupo seleto rejeitou, faz o seguinte: vai pelas ruas largas e becos e apontam para eles o convite, trazem aqui. Saia desse círculo dos respeitáveis e vai aos menosprezados da sociedade, pelas ruas, becos e valados. Os convidados agora não são os que nós colocaríamos em uma lista VIP para o convite de uma festa de casamento. Mas na lista de Jesus, o pobre, o manco, o aleijado, o afastado, o depressivo, o viciado, a prostituta, aquele que bebia, aquele que está numa vida depravada, encontra um convite nesta noite. E Jesus diz: ei, você entra nesta lista daqueles que rejeitaram
E ela está sendo estendida a cada um de nós nesta noite. A teologia da graça aqui diz para nós o seguinte: a graça vai atrás de quem não tinha convite, presbítero Rômulo. A graça vai atrás de quem não tinha mérito. A graça vai atrás de quem não tinha nome. A graça vai atrás de quem não tinha status nesta noite. A graça alcança alguém aqui que me ouve e que está me ouvindo pelas redes sociais dizendo: eu não participo de um grupo seleto, mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo no meu e teu coração. E enquanto você se coloca sobre os vossos pés e diz: a graça te alcança nesta noite. Mas para esta graça te alcançar, você precisa entender que a urgência do convite, ele não dura para sempre. A graça nos alcançou um dia, pelas ruas largas, pelos becos. Nós éramos estes pobres, nós éramos estes aleijados, nós éramos estes cegos, nós éramos os coxos, nós éramos aqueles que eram desprezíveis à sociedade. E o que é mais lindo é que o texto revela que depois de sair pelos becos valados, o servo volta e diz: ainda há lugar. A casa de Deus ainda há lugar. Alguém acha que o templo está lotado, não tem mais lugar para mim. Mas Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: o teu lugar ninguém ocupou. O teu lugar ainda está à tua espera nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Mas nesta noite o convite que Ele te faz é: qual é o tipo de disposição que você tem nesta noite? Qual é o tipo de validade que você dá ao convite nesta noite? E nesta noite Ele está dizendo para muitos aqui: ainda há lugar para o quebrado. Ainda há lugar para o desviado. Ainda há lugar para o viciado. Ainda há lugar para aquele desacreditado. Ainda há lugar para o religioso cansado. Ainda há lugar para aquele que está distraído com as coisas deste mundo. Há uma urgência do Espírito em te salvar. O convite é a salvação, a liberdade, a libertação da religiosidade, a libertação da ansiedade, da inveja, da ira, da cólera, do orgulho, da altivez de espírito, da prostituição, do rancor, dos sentimentos perversos nesta noite, dos pensamentos suicidas. E se você quiser vir à frente, aceitar Jesus e dizer para Ele: eu quero ainda ocupar o meu lugar, o convite eu pego hoje novamente. A oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta. E você que entendeu esta mensagem, que precisa dar prioridade à voz do Espírito e à ação dele, nesta noite o Espírito Santo novamente vai te dar forças para você priorizar aquilo que é eterno em detrimento do que é temporário nesta noite. Se nesta noite tem alguém, saia do seu lugar e vem para cá.
Você que cansou de viver no mundo, isolado, distante de Deus, eu te convido, saia do seu lugar. Saia do seu lugar em nome de Jesus. As cadeias serão quebradas nesta noite pelo poder que é no sangue de Jesus. Você nesta noite vai colocar Deus como prioridade de fato. Aquilo que abafa a voz do Espírito Santo vai cair por terra na sua vida nesta noite. E você vai passar a entender que a voz dele é mais importante do que a voz humana. Aceite a Jesus nesta noite. Eu devolvo o microfone ao nosso co-pastor. Estou contigo, ora não tem. Glória a Jesus. Palavra boa é esta, querido. É a presença. Se você está neste culto, está nos ouvindo na sua casa, está afastado do Evangelho, é noite de salvação para você e para a tua casa. Glória a Deus. Se não tem, Deus abençoe a igreja. Eu quero aqui, para encerrar a nossa transmissão, eu quero agradecer os nossos irmãos que nos acompanharam através da mídia da igreja, através da rede TV, da rádio web, da Suprema Mix. Deus abençoe a tua vida em casa, no trabalho. Que no próximo culto nós aguardamos você aqui no templo para adorar o Senhor Jesus conosco. Que Deus abençoe a vida dos nossos ouvintes. Deus abençoe a tua semana, os teus negócios, em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos encerrado a transmissão do culto. Chegamos ao encerramento de mais uma transmissão ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal. Que a paz do Senhor esteja contigo.